Muito bom dia, boa tarde, boa noite, o horário que estiveres a ver este vídeo, esta live. Hoje vamos estar aqui a falar sobre o poder do autoconhecimento para uma maternidade mais leve. Ainda não sou mãe, mas quero muito aprender com a minha convidada de hoje. É uma pessoa que eu gosto muito, muito especial, já trabalhou diretamente comigo, trabalha, ainda está comigo. E vamos estar aqui a falar sobre este tema. É a primeira live dela, então manda aí muitos corações, manda aí muito amor. Que as pessoas, quando estão a fazer uma live pela primeira vez, ficam nervosas. Então, ela já está aqui, vamos exatamente dar aqui este apoio. Boa noite a todas as pessoas que estão a chegar. Deixa-me aqui convidar a minha convidada de hoje, passando aqui a redondinha. Oi, boa noite, boa noite. Acho que já está. Ok. Wanda, não sei se recebeste o meu pedido, aqui já aceitei. Ok, acho que já está. Olá! Olá, Tudo tudo boa? bem? Sim, Tão linda! eu estava aqui a tentar saber como é que isto funcionava. Estás linda, maravilhosa. E Ai, estás aqui, obrigada, isso tu é o que é o mais também, estás importante. ótima. Sim, Tão bom estás aqui. Estás bem? Estás bem? Todos sim, fixe? Sim? sim, Boa, está tudo perfeito. bem. Olha, Bom. em primeiro lugar, obrigada por teres aceito o meu convite e estou ansiosa para te ouvir falar sobre este tema, porque eu já sei que tu falas muito bem sobre ele e acho que o mundo precisa te ouvir a falar mais sobre este tema e sobre esta tua mensagem que tu carregas de uma maneira tão especial. Então vou pedir Uhum, assim que em 30 segundos tu te apresentes, depois eu vou-me apresentar caso haja aqui pessoas que não me conhecem, então podes te apresentar. uhum, ok. Não sei se 30 segundos vão ser suficientes, que eu, como sabes, eu falo muito, mas vou. Faz mal, qualquer coisa eu corto. vou... Exato. Pronto, então eu sou a Wanda, sou psicóloga clínica, tenho duas filhas pequeninas e, Hum, no fundo, foi através delas e também devido à minha experiência com elas que decidi começar a aprofundar mais esta área da gravidez, do pós-parto, da maternidade também. uhum, Pronto, então a minha apresentação relativamente a questões de trabalho não é? É muito assim. uhum. É muito isto, é muito simples. Ai, boa, conseguiste, parabéns, obrigada. Então, olha, para quem não me conhece, o meu nome é Petra, sou psicóloga clínica, sou coach, trabalho aqui muito na parte clínica, mas principalmente na parte do desenvolvimento pessoal, que sou uma apaixonada pelo desenvolvimento pessoal, sou uma apaixonada por propósito e sou uma apaixonada por autoconhecimento. E por isso é que até hoje ligámos aqui os dois temas, que é a parte do autoconhecimento e a tua parte também aqui da maternidade mais leve, porque Uhum, acredito que é um uhum. desafio que tu encontras muito com as mulheres e com as mães que tu acompanhas. Já vamos começar aqui a entrar no tema do porquê que este tema é tão importante para ti. Porquê que tu achas que é tão importante falarmos sobre este tema? Uhum. Olha, eu acho que é importante porque, tanto da minha própria vivência como das pessoas que eu acompanho, a questão do autoconhecimento coloca-se sempre, Uhum, independentemente da pessoa ter questões relacionadas com a maternidade, seja questões de ansiedade, quase, seja qual for o tema, o uhum, autoconhecimento eu acho que sempre acaba por ser a base de qualquer questão. Trabalharmos essa parte. Porque muitas vezes aquilo que está a gerar as dificuldades, não é? E não estou aqui a falar em questões mais de patologia, nem mais essas questões, não é? Estou a falar de coisas se calhar um pouco mais simples, mas que no fundo trazem desconforto e trazem uhum, dificuldades, não é? E que as pessoas acham que até pode ser normal, ou aquelas que associam tipo, é normal, depois sermos mães acontecer isto, ou depois sermos mães andarmos cansadas, ou depois sermos mães não sei o quê. E isso não tem que ser sempre verdade, não é? Pode haver situações que uhum, realmente poderiam. As pessoas podiam ter uma melhor experiência se a questão do autoconhecimento tivesse um bocadinho mais em dia. Né? Depois a parte do uhum, autoconhecimento vai bater com outras questões que também são importantes e que também afetam a experiência de cada pessoa. Mas ainda assim, mesmo que não estivéssemos a falar aqui de questões de maternidade, que é o nosso caso que estamos a falar aqui, e é no fundo aquilo que eu abordo também na minha página, eu tenho ideia de que o autoconhecimento está em todo lado, ó, é importante em qualquer uhum. problemática. E então Sim, eu acho que o sim. conhecimento, aqui no meu caso, é a base de qualquer trabalho. E por isso é que eu também, por norma, começo, independentemente do que seja, eu começo sempre os acompanhamentos por essa parte. Os Uhum, acompanhamentos que faço por essa parte de
conhecer a pessoa e ela própria conhecer-se também. Ok. Onde é que tu vês que Respondeu a tua existe mais pergunta. esta... Respondeste sim. Respondeste sim. É o que eu defendo, que tudo começa pelo autoconhecimento. E tu estás a Sim. falar de uma coisa muito importante, que é todas as patologias e muitas vezes os sintomas, aquilo que nós sentimos, a base e a raiz, ou pelo menos uma das raízes é exatamente esta falta de autoconhecimento. Exatamente esta Uhum. falta de eu reconhecer quem eu sou, esta falta de reconhecer os meus valores. É muito aquela típica coisa de que quando te perguntam quem tu és, tu não sabes responder, exatamente porque falta esta lacuna. E se calhar Sim, tu sim. até com os meios sentes mais isso, porque acaba por ser uma fase em que a mulher também acaba por se colocar um bocadinho de lado porque tem que assumir o papel de mãe. Então ela acaba até por também, se o autoconhecimento não estava a ser uma coisa muito trabalhada, ainda mais nessa fase que ela basicamente coloca-se em segundo plano, ainda menos trabalhada é. Ou seja, ainda é um desafio mais acrescido a pessoa perceber, não, tu tens que te focar em ti, temos que olhar para ti, não tenho que olhar para mim, eu tenho que olhar para a situação, tenho que olhar para as circunstâncias. Não, olha, precisamos olhar para ti, porque tudo vai começar da forma como tu estás, da forma como tu te sentes contigo, porque depois isto acaba por influenciar, que é até algo que tu também falas, a parte da gestão emocional, a parte da autoestima, tudo acaba por partir daí, de como é que eu me Uhum. conheço, como é que eu me sinto comigo, como é que eu estou comigo, se eu consigo me reconhecer, se eu consigo reconhecer os meus valores, se eu consigo reconhecer aquilo que é importante para mim, aquilo que realmente traz significado à minha vida, sem ter essa base, é como se fosse uma casa que está construída, que não tem chão. Ok? Uma casa É que isso não tem chão. Sem mesmo, é isso autoconhecimento, mesmo. nós somos uma casa sem chão. Então, a qualquer momento ali as coisas podem descambar. Tu até podes conseguir meter ali algumas coisas, mas não vai ser sustentável a longo prazo. E eu acredito que é muito isso que acontece na nossa vida e também aqui na parte da maternidade, que é se eu não conseguir ter esta parte do autoconhecimento consolidada, eu não vou conseguir estar bem nas outras áreas da minha vida. Uhum. Exatamente. Ok. E a maternidade é uma delas. Uhum. Queres falar um bocadinho mais especificamente os desafios que tu encontras aqui nesta área? Uhum. Lá está, o desafio muitas vezes é esse, é que tu perguntas à pessoa para ela falar um bocadinho sobre si e a pessoa não saber, não é? E então logo aí tu percebes logo que temos que começar por aí. E isso é, sei lá, pá, 90% das pessoas, ou 95% das pessoas, quando a gente faz, pelo menos eu faço essa questão, de falo um bocadinho sobre si, e a pessoa fica, então, eu sou a pessoa X, trabalho em tal coisa, tenho Uhum. X anos, é tudo assim muito prático, não é? Uhum. Não se consegue depois identificar o que é que gosta, ou as suas próprias características, não é? De sou simpática, sou humilde, sou generosa, não é? Tipo, não, a pessoa não se consegue identificar nesse sentido. E muitas vezes, mesmo em termos de opções, né? O que é que eu quero? O que é que Uhum. me faz bem? Não é? O que é que me faz realmente feliz? Não é? E aí depois entra a parte da gestão emocional, não é? Das pessoas depois também não saberem gerir as suas próprias emoções, porque nem sabem o que é que as emoções estão ali a fazer, ou porque é que estão ali, não é? O que é que gerou determinada emoção, não é? Acabamos por tentar muitas vezes abafar as emoções, para esquecer, ou se nos sair para nos divertirmos, para esquecer, não é? E às vezes nós não queremos esquecer, precisamos mesmo meditar, pensar sobre as coisas para as organizar. Só que muitas vezes essa parte da gestão emocional, para além de culturalmente a maioria de nós não ter sido educado nessa base da gestão emocional e de reconhecer as emoções, e foi sim educado na questão do pá, esquece isso, se está-te a magoar, esquece, vai sair para te divertir, não sei o quê, não estejas triste, pelo amor de Deus, é só faltava, queremos Uhum. pessoas felizes, agora pessoas tristes, já chega a vida para ser triste, né? Pronto. Este tipo de comentários, não é? Que fazem com que a gente, ao longo do crescimento, vamos ficar assim, não podemos estar a sentir nada, temos que Uhum. estar sempre, temos que parecer pelo menos, não é? E aquilo vai Uhum. acumulando tudo ali dentro, não é? E depois, sei lá, quando tu chegas a uma fase em que é um desafio, não é? A maternidade, que é um desafio, não é? No ciclo da vida, não é? Tal como ao longo da vida nós vamos ter vários desafios, tu tens este desafio da maternidade, não é? E não tens chão, não é? Ou o chão está todo esburacado, Exatamente. acabas por tentar andar ali, tipo, a tentar a ver onde é que ponho o pé, pá, mas logo Uhum. também já não tens sítio para pôr o pé, né? Então, o que é que depois acontece também? É que acontece que nessa altura, às vezes até se torna um bocadinho ingrato, ou a maneira de vista como, que não querem dizer ingrato, mas não é bem vista, se
calhar a mulher que nessa altura se quer virar para si, porque é como se socialmente estivesse a dizer, olha o teu bebê, o teu bebê, o teu bebê. E a mulher Exatamente, é está como com se ela aquela tivesse que vontade só ficar enorme. virada E, há- para o bebê, não é? e a mulher nessa altura precisa de virar para si, porque se não fez esse trabalho antes, e muitas vezes não fizeram porque nunca pensaram nisso, não é? E até estavam bem até ali, ou seja, até ter surgido o desafio, e aí é que esperam que já não tinham recursos, não é? Eu costumo usar muito esta ideia dos recursos, não é? Nós temos uma bateria de recursos que vamos gastando ao longo da vida, e se nós não vamos repondo esses recursos, vai que surge um desafio que nos gasta os recursos todos e nós ficamos mesmo a zeros e desligamos, não é? E depois eu até costumo dizer às vezes quando o nosso telefone vai a zeros e voltamos a carregar, só passado um bocado é que ele liga, ele não liga logo. Ou seja, demora ainda. Demora, exatamente, ainda um bocadinho ali, ou seja, precisamos ali um bocadinho a carregar que aquilo não vai dar nada, não é? E então, eu uso um bocadinho essa ideia de que, às vezes, há desafios que nós ainda vamos conseguir superar e então ficamos com a bateria a 50 ou a 60 e ainda vamos funcionando, mas depois vai que vem um desafio como este que nos leva a bateria toda e ficamos sem recursos. E depois aí, nós sozinhos já não temos a capacidade de repor, exatamente, porque já ficámos ali no vermelho. E então aí precisamos de ajuda. Mas só depois nós temos as pessoas à nossa volta, aí o bebê, e nós temos aqui uma coisa, um alerta interno a dizer, não, tens que olhar para ti, tens que olhar para ti, tens que olhar para ti. E isto fica aqui uma grande confusão dentro, não é? Tipo, uma aflição de como assim? Tipo, e agora? Tipo, eu estou com esta necessidade. Às vezes as pessoas não conseguem reconhecer isto, né? Mas a pessoa sente que não precisa de alguma coisa, exato, não está sabe o tipo que é, sufocada, alguma mas coisa não também está bem. precisava de mais qualquer coisa, então vem a ansiedade toda e o bebê. Yeah. E a pessoa fica, ok, vocês pessoas dizem que é o bebê porque eu tenho que olhar para o bebê, né? Tipo, não vou estar a olhar para mim agora. E às vezes acontece que as pessoas vêm para a ação, imagina, quando os filhos já têm tempo, 1 ano, 2 anos, aí tipo é aquela coisa, ok, já está mais leve, então agora se calhar preciso começar a olhar para mim. E depois aí percebe eventualmente que tinha sido giro ou interessante terem começado antes. Primeiro. Exatamente. Exato. Como é que se gera essa culpa? Porque a verdade é que se calhar, eu não sei, as mães que tu atendes acabam se calhar até um bocadinho de culpa do género, ok, agora tenho que olhar para mim, mas ao mesmo tempo tenho que cuidar do bebê e ao mesmo tempo tenho que gerir mil e uma coisa, e tu que tens 2 filhas, tu própria já passaste por este processo 2 vezes, ainda estás a passar, não é? Porque a Aurora é a segunda, não é? Sim. A Aurora que ainda é pequenininha, que ainda vai fazer 1 ano. Como é que tu geres isto, esta culpa que pode aparecer de tu teres que cuidar dos teus filhos, mas ao mesmo tempo tu também tens que olhar para ti, tens que cuidar de ti em primeiro lugar? Porque acho que isto é importante dizer, a mulher está em primeiro lugar, porque se tu não estiveres bem, automaticamente tu não vais conseguir estar bem para as tuas filhas. Até falando aqui da parte da gestão emocional. Uma mulher que não está bem com ela não vai ter paciência para determinadas coisas, não vai conseguir gerir tão bem, se calhar, as coisas com os filhos. Não sei, corrige-me se eu estiver errada. Mas como é que se gera aqui esta culpa de, ok, vou olhar para mim, mas então elas precisam de mim neste momento? Sabes que eu acho que a culpa vem muito dessa coisa de nós vivermos em função dos outros e daquilo que nós achamos que os outros esperam de nós, ou de achar que não estamos a corresponder, ou de nós próprios termos, sei lá, tipo, metas ou termos ideias já pré-definidas das coisas, não é? E depois achamos de alguma maneira que não estamos a corresponder ao que é suposto, não é? E quando nós não estamos a fazer coisas com base naquilo que é a nossa crença, ou aquilo que nós acreditamos, ou aquilo que nós sabemos que é o que nos faz bem e o que nós precisamos. E estamos a tomar decisões em função daquilo que os outros acham que é o melhor, ou os outros acham que eu deve fazer, eu posso me sentir culpada por não estar a corresponder, ou por não estar feliz como as pessoas acham que eu devia estar, ou por não estar a fazer aquilo que as pessoas acham que eu devia estar a fazer, né? Porque muitas vezes as pessoas à volta também expressam isso, de devia estar assim, devia estar a sentir assado, devia estar a fazer isto, devia estar a fazer aquilo. Assim, tens que fazer assado. Ou aquelas, às vezes, tipo aquela coisa que, mas toda a gente sabe que é assim, mas, não é? Aquelas coisas assim, aquelas frases feitas, aquelas coisas que dizem assim. Aquelas coisas que deviam ser evitadas de dizer, mas que... Exato, essas mesmo. Não é? Que podem ter aquela ideia de que, não, exato, sim, exato, uma boa mãe não olha só para o bebê, só pensa no bebê, só vive para o bebê, pelo amor de Deus. Pois, sim, exato. Não é? Então essa ideia que eu não posso dedicar um bocadinho a mim porque estou a faltar ao meu bebê, traz culpa, não é? Se não for trabalhada e se não for desconstruída, não é? De que não, isso não é verdade. E se não for construída essa ideia de que
o meu bebê está melhor se eu estiver bem. Que é uma mudança que é importante que ocorra. Né? Exatamente. Porque se eu estiver satisfeita com a vida, comigo, a vários níveis, eu vou estar mais satisfeita com o meu bebê. Exatamente. E mais disponível. E mais disponível. Mais saudável. Sim. Ok. Exatamente. Boa. É isso mesmo. Ok. E tu tocaste aqui num ponto que é, estavas aqui a falar o que é que me faz bem, o que é que eu preciso. E esta parte também toca aqui muito na parte do autoconhecimento, que é eu perceber, que é eu virar-me para mim exatamente e eu perceber, ok, mas o que é que eu preciso? Ainda que eu tenha isto tudo que as pessoas à minha volta me estão a dizer, e com boa intenção, não é aquilo que os nossos pais nos dizem, aquilo que os nossos familiares nos dizem, amigos, até às vezes desconhecidos, não é? Que também parece que pensam que podem opinar. Tudo eles dizem num bom sentido, é realmente para o melhor. Mas esta parte de eu pegar em toda a informação que me dão, de eu pegar em tudo aquilo que é suposto, de eu pegar em tudo aquilo que eu devia, de pegar em tudo aquilo que me dizem e eu perceber, ok, o que é que daqui faz sentido para mim? Como é que eu quero viver esta maternidade? Como é que eu quero viver este processo? Como é que eu quero viver este caminho? É sempre muito virado para como é que eu quero, o que é que me faz sentido, para tu não correres o risco de te anulares no processo de estás a cuidar de outra pessoa. Quem faça relativamente a maternidade, mas isto estende-se a tudo. Quando eu estou a cuidar de alguém, quando eu estou com alguém, ok, eu estou ali para o outro, mas em primeiro lugar eu preciso também de estar ali para mim, porque senão eu vou acabar por me anular e quem vai ficar mal sou eu. Exatamente. Porque depois, no fundo, vai haver sempre aquela coisa de que nós nunca vamos agradar a toda a gente e por muito que eu tente ser a melhor mãe à luz dos olhos de X pessoa, eu posso não estar a ser a melhor mãe à luz dos olhos de outra pessoa. E então eu vou tentar sempre Sim, correr porque atrás cada do pessoa prejuízo. acaba por ter o seu... Exato. Agora, por isso é que eu acho que é importante esta questão do autoconhecimento, porque se eu souber o que é importante para mim, eu vou ouvir e seguir a minha vida, porque eu sei o que estou a fazer e eu consigo reconhecer que, ok, para aquela pessoa isto é importante, mas isto não é meu, isto é daquela pessoa que me está a dizer isto. Não é? E isso facilita bastante esta libertação de aquilo que as pessoas me dizem, fala sobre elas, não fala sobre mim. Mas também lá está, isto é uma coisa geral, não é? Aquilo que os outros dizem fala mais sobre eles do que sobre nós, não é? Ou que os outros pensam de nós. Viste assim, estamos a falar em termos profissionais, na tua própria experiência, isto para ti tu viste que fez diferença? Ou em que momento é que fez diferença isto para ti, ao longo do teu processo, e porquê? Sim, eu acho isso na minha própria vivência, eu senti muito mais livre para tomar decisões quando eu comecei a fazer esse trabalho. Ou seja, eu comecei a fazer, eu própria vivo ou seja, aquilo que eu falo, eu acabo por viver também na minha própria experiência pessoal. Ou seja, o que aconteceu? Eu comecei a fazer terapia 6 meses para aí, depois da Madalena ter nascido, porque realmente eu senti-me completamente perdida. Não é? Porque tu vais fazendo a tua vida e vais desenrascando e depois realmente chega ali a um ponto em que tu, quando tens filhos, acabas por pensar, tipo, já não aturas tudo, estás a ver? Tipo, já ficas mais seletivo, ou porque o tempo já não é o mesmo, então tu já não estás para gastar tanto tempo em determinadas coisas, então tornas-te mais seletivo e tornas-te mais seletivo em várias coisas. Algumas delas, por exemplo, no trabalho, na questão profissional é uma coisa que se nota muito, ou seja, pessoas que se calhar antigamente faziam horas extras e não havia problema, e a partir do momento que têm filhos já não aceitam fazer isso e passam a testar o trabalho que têm porque têm que fazer horas extras, ou porque o patrão está sempre a ligar, ou porque não sei o quê, e então as pessoas começam a perceber que, ok, este trabalho não serve para mim, mas até aí as pessoas iam tolerando, não é? Mas lá está, porque realmente houve essa mudança, a pessoa tem ali uma coisa que realmente é importante para ela e então já se torna mais seletiva, não é? E começa a perceber E tu que tem que tomar estabeleces, decisões. exatamente, tu tomas decisões e tu estabeleces prioridades de acordo com aquilo que realmente é importante para ti. Exatamente. Então, voltando à questão, o que é? Eu acabava por saber o que é que eu não queria, não é? Sabia o que é que queria, mais ou menos, sabia o que é que não queria, mas precisava de me organizar, ou seja, andava ali meio perdida e não sei o quê. E foi quando eu comecei a fazer o acompanhamento, quando eu comecei a investir mais em mim, é que eu comecei a perceber que, ok, há aqui uma série de preocupações que eu estou a ter que não preciso, não é? Não preciso de estar a agradar ninguém, não preciso de estar a justificar a ninguém aquilo que eu faço, ou as decisões que eu tomo relativamente às minhas filhas, não é? Porque eu é que sei, não é? Porque
não tem problema, não tem mal nenhum eu ir ao ginásio, ou não tem mal nenhum eu deixá-las uma hora com alguém, ou não tem mal nenhum, se calhar, ir buscá-las uma hora mais tarde à escola, porque eu vou usar aquele tempo para me restabelecer, para depois estar ainda mais disponível para elas. Exatamente. E foi isso que eu comecei a perceber, que não tem mal uma série de coisas. E que são importantes até que aconteçam. E eu acabei por sentir isso um bocadinho também na pele. E foi isso que me fez também acreditar que, ok, isso não deve ser só eu a ter essa Sente este peso, experiência. não é? Que sente Exatamente. este peso quando te cobras demasiado, quando tomas decisões com base naquilo que os outros dizem que se calhar é melhor para ti, e quando tu começas a perceber quais são as tuas necessidades e tu começas a ajustar a tua rotina e as tuas decisões, calma, mas eu preciso disto, eu tenho esta necessidade, não tem problema fazer isto, não tem problema fazer aquilo. Eu não estou a ser uma má mãe, eu não estou a ser uma mãe negligente se eu me colocar em primeiro lugar e se eu hoje decidir ir buscar as minhas filhas, como estavas a dizer, uma hora ou mais tarde, porque eu preciso de fazer determinada coisa. E se calhar quando começaste a fazer isso é colocar o autoconhecimento em prática. Porque às vezes até há pessoas que sabem o que é que precisam, sabem quais são os seus valores, sabem quais são as suas prioridades, sabem quais são as suas necessidades, sabem isso tudo, mas depois na parte de colocar em prática existe ali um bloqueio e elas não fazem. Então, o autoconhecimento ele tem poder, e agora até ir buscando o título da live, que é o poder do autoconhecimento para uma maturidade mais leve. O autoconhecimento ele só ganha poder quando é colocado em prática. Não é? Quando eu realmente começo a tomar decisões e quando eu começo a fazer alguma coisa com aquilo que eu sei que eu preciso. Então, às vezes, há uma data de pessoas que sabem, eu sei que eu preciso disso, mas eu não faço nada para fazer. Não é? Mas sabes que eu acho que às vezes isso acontece, ou isso pode acontecer quando esse trabalho que a pessoa fez não foi suficientemente profundo. Ou seja, quando ficou de uma forma mais... Quer dizer, isto é a minha visão, isto que eu acho que pode acontecer, ok? Não quer dizer que não haja algum estudo que diga ao contrário, não é? Mas, porque imagina, e também digo isso pela experiência pessoal dessa vivência do autoconhecimento, não é? Que é, tu estás nesse nível mais superficial de conseguir ver, observar a tua necessidade, mas não estás ainda dentro dessa, a encarnar essa necessidade ao ponto de pôr em prática. Né? Tipo, eu estou a ver daqui de fora, sim, eu estou a ver que está ali uma necessidade, estou a ver ali aquela necessidade, mas é como se eu não me tivesse a vivê-la totalmente, é como se não conseguisse juntar a minha ação, não é? E eu estou só a ver aquela, estou só, como se fosse uma pessoa Estás de a fora. contemplar. Exato, estou a contemplar, é como se eu estivesse a contar a história de outra pessoa, não é? Pela minha dificuldade em assumir as minhas próprias necessidades e assumir que não, porque muitas vezes quando tu estás a assumir determinadas necessidades ou determinadas coisas, tu podes estar-te a pôr numa situação de, não queria dizer de confronto, mas no fundo, sei lá, assumires o teu lugar, não é? Tipo, não, o meu lugar é aqui, tipo, a minha necessidade é esta, o que eu quero é isto, tipo, doa a quem doer, estás a ver? E tu vais se tomares a frente da situação, não é? Exatamente, não é? E tu às vezes vais precisar de, eventualmente, ir contra as ideias de outras pessoas. Mas essas pessoas eventualmente vão te dizer, tipo, mas vais fazer isso? Alguém te disse? Acho que não. Ok. Acho que não. Ok. Epá, agora assim não me lembro, sabes que eu sou também, a memória de mãe é uma coisa meio seletiva, né? Também a pessoa recorda-se... Só guardas aquilo que é mais importante. A pessoa só guarda aquilo que realmente é importante, não há coisas que mais vale esquecer, não é verdade? Pronto, o nosso sistema é bom a esquecer coisas. Mas eu acho que é um bocado isso, que faz com que as pessoas realmente possam... Tipo, sim. E é como se... Estou a ver. É como se faltasse, se calhar, um assumir também a autorresponsabilidade. Também, exatamente, não é? Isso mesmo. E como é que tu passas desse estado, tu que acompanhas até pessoas neste sentido, como é que tu passas de um estado em que a pessoa contempla a necessidade que ela tem e ela percebe, ok, eu sei que eu preciso mudar isso, estou a contemplar, mas eu não estou a assumir a responsabilidade, eu não estou a fazer. Como é que se faz este passar de estou a contemplar, de pré-contemplação? Acho que até existe um modelo da mudança que se estuda em psicologia muito relacionado com isto. Existe a contemplação, a pré-contemplação, a contemplação e depois a ação, qualquer coisa assim. Como é que tu passas da contemplação para a ação? Lá está, eu acho que tem a ver com a profundidade do acompanhamento, com a profundidade dos assuntos que tu trabalhas e quando tu realmente chegas a um ponto em que tu já não vês outra solução. Em que tu realmente já sentes depois essa necessidade.
não é? Eu tenho a ideia que é um bocadinho isso que está para acontecer. Ou seja, nós vamos tanto nos familiarizando com aquela ideia, tanto, que eu estou a ver aquilo ali, que eu há um momento em que eu sinto que preciso de ultrapassar este medo, né? Eu preciso este medo de assumir, não é? Muitas vezes estas pessoas já vêm com este tipo de personalidade, né? Mais evitante, não é? Sempre de ficar um bocadinho de é o que tu quiseres, tipo, o que é que gostas? Tanto faz, não é? Tipo, muito neste registro, não é? E portanto a pessoa precisa perceber que, pá, calma, eu posso dizer que quero isto e vai correr tudo bem. E vai dar, e ninguém vai dizer nada. É que às vezes as pessoas depois têm este medo de, e se eu agora quiser isto e depois vier alguém dizer, não vais nada por aí. Ou então vir a apontar o dedo e a pessoa não conseguir lidar com esse dedo que se aponta, não é? Exatamente, então, não consegui lidar com isso. Exatamente, aí entra o medo, não é? O medo, lá está, dessa parte de tu assumires e tu te responsabilizar. Essa palavra me estava a faltar, realmente. Tu autorresponsabilizar sobre as tuas ações, de que eu realmente, aliás, até mais, porque assim, eu posso tomar esta decisão e isto pode correr mal, mas não há problema. Eu posso voltar atrás e tomar outro caminho, não é? E muitas vezes é isto que as pessoas acabam por não conseguir, porque estão presas, né? Estão rígidas, né? A crença das pessoas é muito rígida, não as permite sequer ter esta flexibilidade, porque depois este autoconhecimento também depois permite trabalhar esta parte da flexibilidade de pensamento, de eu perceber que eu posso fazer isto por causa disto, mas eu posso fazer isto por causa disto, e cada pessoa tem não o seu existe porquê. só uma perspectiva. Exato. Que existem várias perspectivas, que existem várias possibilidades. Exatamente. E que muitas vezes nós estamos a deixar de fazer uma coisa porque nós achamos que a outra pessoa pensa determinada coisa e essa pessoa não está a pensar nada daquilo. Mas nós estamos a achar que a pessoa está a pensar aquilo. E muitas vezes o que acontece, olha, não diria se calhar a maioria das vezes, mas muitas vezes o que acontece, e não é só na maternidade, não é? Mas nós colocamos aquela barreira de se eu fizer isto, é o medo, não é? Se eu fizer isto, alguém vai me vir criticar, não é? Mas a partir do momento em que eu me autorresponsabilizo e assumo a consequência daquilo que, independentemente daquilo que aconteça, não é? Eu acabo por ir com medo e vou, não é? E depois percebo, ok, olha, afinal posso tomar decisões. Exatamente. Até no outro dia, na live acho que era na live com a Sónia, na segunda-feira falávamos sobre isto, que este processo, era na live, olha, já não me lembro, isto é tanta coisa que uma pessoa faz que às vezes já nem sabe onde é que fala o quê. Mas nesta questão deste processo de ganhar autoconfiança, é muito nesse sentido, é tu vais sempre primeiro ter aquele medo do que os outros vão pensar, o que os outros vão dizer, será que me vão criticar, será que vou ser bem aceito se eu tomar esta decisão, se eu for por este caminho, se eu tiver um comportamento diferente de todas as pessoas que eu vi até hoje, não quero fazer uma coisa diferente, eu quero encarar esta fase de uma forma diferente do que eu vi todas as outras pessoas a encararem, quero tomar decisões diferentes, quero fazer de forma diferente. Quando tu tens este momento, o que é que os outros vão pensar, o que é que os outros vão dizer, só tu fazendo é que tu vais perceber na prática que as pessoas até te podem criticar, mas no final do dia é a tua opinião que importa. Exato. As pessoas nem sequer te vão criticar, se calhar há pessoas que até te vão parabenizar pela tua postura, há pessoas que se calhar vão aprender contigo, com a decisão que tu estás a tomar e com o caminho que tu estás a fazer, que tu depois olhas para trás e tu percebes, ok, se eu soubesse que isto ia ser assim tão fácil, ou se eu soubesse que isto não ia ser assim tão grave, não ia cair o mundo, por eu estar a assumir uma postura diferente daquela que eu vi até hoje, se calhar na minha família, não sei se isto acontece também do género, a minha mãe sempre fez assim, eu também tenho que fazer assim, na minha família sempre se fez assim, eu também tenho que continuar a fazer assim, mas às vezes chega a ti e tu queres fazer de forma diferente. E só quando tu efetivamente tomas o passo e fazes de forma diferente e assumes essa responsabilidade por construir a vida que para ti faz sentido e por fazeres aquilo que para ti faz sentido, é que tu percebes, ok, não era assim tão grave como eu estava a pensar, se eu soubesse até que tinha feito isto mais cedo. E tu começas a construir um caminho em que tu te sentes mais confiante para tomar as tuas decisões com base naquilo que é importante para ti, com base naquilo que faz sentido para ti, não é? Ok, boa. Exatamente, por isso é que eu acho que a questão da autoestima acaba por se ligar muito depois também com isto, né? O autoconhecimento, a gestão emocional, no fundo eu perceber o que é que as emoções estão aqui a fazer, porque é que elas estão a surgir, ou porque é que eu estou a sentir este desconforto, não é? E depois a parte da autoestima, não é? Porque a autoconfiança também está muito relacionada com a autoestima, com eu sentir-me capaz de, não é? Ou eu sentir competente, não é? Ou eu sentir que também mereço determinadas coisas, não é? Que eu não deixei de ser gente, não é? E então, exatamente. Não deixei de ser mulher. Exatamente.
Então, no fundo, eu acho que esta parte da autoestima depois também se liga muito. Eu senti-me confiante para tomar decisões e não é só tomar decisões, é depois assumir também e lidar com as consequências que daí vierem. Porque às vezes fazemos coisas e percebemos, epá, não devia ter feito isto, ou não devia ter ido por aqui, não é? Exatamente. E sei lá, tipo, coisas do género, imagina, escolhi uma creche, a pessoa quando é a minha primeira vez a ver uma creche não faz ideia o que é que ela está a fazer. Tipo, ok, tipo, depois tem janelas, tem um espaço, tal, a gente não sabe o que é que vai ver. Só depois de lá estar é que começas a perceber a dinâmica e começas a dizer, pá, não me agrada muito isto, não me agrada muito aquilo. Por exemplo, não é? E se tu não estás consciente que, ok, mas eu tomei esta decisão porque na altura eu achei que era a melhor, pode gerar muita culpa também, não é? Porque tu podes ficar ali tipo, agora fiz isto, e será que estou a fazer mal ao meu bebê? Será que não sei o quê? Será que não sei quando? A nossa solução, tu podes sempre tentar voltar atrás na situação, arranjar outro sítio. Agora tu percebes o que é que te faz sentido e encontrares outra forma de deixar os teus filhos para além, não é? Portanto, coisas assim neste género, sabes? Nada de. Não é preciso ser uma coisa gigante, sabes? Em pequenas coisas do dia a dia, tu consegues tomar essa consciência de que, ok, eu posso tomar uma decisão, posso mais tarde perceber que não era a mais acertada ou que não foi a que foi melhor, mas pronto, está tomada e eu assumo e eu aceito as consequências disso. Por exemplo, na alimentação, se calhar esse exemplo até para mim é fixe. Por exemplo, da Madalena, eu não amamentei como eu gostaria de ter amamentado. Tomei decisões, não é? E depois aquilo gerou uma culpa imensa porque eu queria ter amamentado e depois fiquei na coisa de que e se eu tivesse tomado outras decisões, se eu tivesse feito diferente, e se eu tivesse, pá, e aquilo ia ser uma bola de neve, eu não queria conseguir sair dali. Porque quando tu entras no e se eu tivesse feito não sei o quê, aquilo é infinito, não há fim. Não é? E pronto, foi preciso aceitar essa coisa toda, que não tinha amamentado como eu gostaria, não sei o quê. Isso também foi um processo que foi necessário. Assumir a consequência das minhas decisões. Foi, ela não foi amamentada como eu gostaria, teve que beber leite de fórmula, ok. Depois fiquei tranquila com isso porque percebi que ela não morreu, é verdade. Mas eu, na altura, não conseguia ter tomado outras decisões. Ou seja, na situação em que eu estava a viver, com os recursos que eu tinha naquela altura, com o panorama que estava instalado naquele momento... Tu tomaste a melhor decisão que tu tomaste a decisão mais acertada, a melhor decisão que te pareceu naquele momento. Exatamente. E isto depois tu consegues transpor para tudo na vida. Esta questão de nós aceitarmos que mais vale tomar uma decisão do que tomar uma não decisão, ou seja, mais vale tomar uma decisão que até pode ser uma decisão errada do que eu ficar no impasse para sempre ou estar a dar ouvidos a alguém e depois não ser nada daquilo que faria sentido para mim. Mais vale tomar uma decisão, eu assumir as consequências dessa decisão e depois eu aprendo assim. E aceitar que nós vamos errar. Aceitar que há decisões que nós vamos tomar que são decisões erradas. Acho que quanto mais rápido nós sabemos lidar com o erro, mais rápido nós sabemos lidar com a imperfeição, mais rápido nós sabemos lidar com eu não vou ser uma mãe perfeita, eu não vou ser uma pessoa perfeita, eu não vou tomar decisões perfeitas, eu vou tomar a decisão que me faz sentido neste momento e depois logo se vê, mas tu acabas por estar mais em paz quando tu sabes, ok, mas naquele momento era a decisão mais acertada para mim. Naquele momento parecia uma melhor coisa a fazer. Às vezes quando tu tomas uma decisão com base em aquilo que as outras pessoas estão a pensar, isso está errado, vais ficar o quê? Vais ficar a culpar as pessoas, não é? E vais ficar frustrada por teres dado a vida outra pessoa. E culpaste a ti por não seres capaz de tomar decisões por ti. Não é? Por isso mais vale, né? Ser eu a assumir e eu resolver-me, não é com isso, mas ter essa paz de eu fiz aquilo que me pareceu mais acertado de fazer, eu fiz aquilo que mais me fez sentido naquele momento. Exatamente. E a noção de que é injusto tu estares a comparar-te depois contigo mais à frente. Quando tu começas a ter essa clareza de se fosse agora não tinha feito. Pois, fosse agora, mas eu naquela altura não tinha... Não tinhas o conhecimento que tens agora. O conhecimento que tenho agora, não é? Portanto, é normal que tivesse tomado a decisão. Ainda bem, não é? Ainda bem. É sinal que já aprendi mais qualquer coisa, não é? Exatamente. Então eu posso ver isso desse prisma de, olha, ainda bem, se fosse agora, não tomava a mesma decisão. É sinal que eu já sei mais qualquer coisa. Que eu já aprendi alguma coisa. Exatamente. Não é? E não essa coisa de, se fosse agora, tinha feito. Não é? Temos que, no fundo, também aprender a gerir os nossos pensamentos a nosso favor, não é? De maneira a trazer-nos alguma paz, alguma clareza. Acho que a clareza também é uma palavra importante, não é? De conseguirmos observar as coisas como elas são e usarmos as coisas de maneira a nosso favor, não é? De maneira a que a gente consiga viver em paz e não estarmos sempre aqui a ruminar no mesmo pensamento que no fundo não nos vai levar a lado nenhum. E nós também precisamos ter noção do que os pensamentos fazem isso.
né? Se o pensamento, não é? E tu também sabes isto, né? Os pensamentos, se nós não fizermos nada, eles vão nos levar para sítios que nós não queremos. No fundo, nós precisamos de saber como é que os pensamentos funcionam e que, no fundo, nós podemos escolher optar por aquele pensamento ou não. Eu acho que as pessoas não sabem isto. Eu preciso falar para as pessoas, que é pessoas, nós podemos escolher os pensamentos. Ok? Quando surge um pensamento, eu não sou obrigada a ficar ali. Exatamente. Eu não sou obrigada a ficar ali com o foco naquele pensamento. Em destes dias ouvi uma frase, acho que ouvi da Alana, e tem ficado também muito na minha cabeça, que é: tu estás a deixar que a tua mente te transforme ou tu estás a transformar a tua mente? Exatamente. Né? Porque nós temos o poder de transformar a nossa mente. É do género. Vêm milhares de pensamentos todos os dias, milhares ou milhões, eu nem sei quantos é que vêm. Os pensamentos vêm, mas eu vou escolher se eu vou acreditar, se eu vou ficar com ele, ou se eu vou escolher de forma intencional colocar o meu foco noutro pensamento que é mais ajustado, que é mais adaptativo, que é mais saudável, né, para mim. Eu não sou obrigada a ficar com aquilo que aparece na minha cabeça, porque senão, meu Deus, a nossa tendência é termos pensamentos mais negativos do que pensamentos positivos. Então, se eu acreditar em todos os pensamentos negativos e todos os pensamentos catastróficos que aparecem na minha cabeça, eu estava feita, porque eu ia estar em constante ansiedade, constante raiva, constante tristeza, constante frustração e não ia conseguir fazer nada. Então, quando eu consigo fazer este filtro, acho que esta é a palavra certa, é uma filtragem. Os pensamentos vêm, mas eu, estás a ver, tipo com o passador de cozinha, tu vais filtrar aquilo que tu queres que fique e aquilo que não vale a pena e que eu vou descartar, que eu vou deixar de lado, que eu não vou dar tanta atenção. E não quer dizer que ele vá desaparecer. Eu simplesmente é que não vou dar tanta atenção para ele não crescer. Não é? Exatamente. É uma leveza. É uma leveza essa forma de encarar os pensamentos, não é? Porque no fundo as pessoas acham muito que... E eu noto isso em consulta, né? Que as pessoas têm ideia de que os pensamentos, tipo, os pensamentos são tipo uma coisa... Eu não, e assim, uma coisa é verdade, que eu não consigo controlar os pensamentos que aparecem na minha cabeça. Eu acho que por haver esta falta de controle e o facto de nós não conseguimos controlar, isto faz com que todos nós, de alguma forma, acabamos por pensar em alguma altura da nossa vida: não, se eu não posso controlar os meus pensamentos, como é que eu vou gerir a minha cabeça? Como é que eu vou gerir a minha mente? Como é que eu vou deixar de ter pensamentos tão ruminativos, pensamentos tão automáticos, tão insistentes, que aparecem de uma forma tão frequente na minha cabeça e parece que ficam aqui a martelar? Se eu não os consigo controlar, tu nunca vais conseguir controlar. E tentar controlar os pensamentos é uma luta perdida. E só te vai desgastar e só te vai frustrar. Então tu entendes que eles vêm, ok, tipo, eu aceito que eu tenho milhares de pensamentos na minha cabeça e que os nossos... E agora temos já aqui uma aula de psicologia, que os nossos pensamentos automáticos, eles surgem por causa de determinadas crenças que nós temos, por causa de determinados padrões que nós fomos tendo ao longo da nossa vida, da forma como nós vimos os nossos pais, da forma como experiências familiares que nós passamos, experiências na escola que nós passamos, nós acabamos por formar determinadas crenças relativamente a nós, relativamente ao mundo, relativamente ao futuro. Então os nossos pensamentos automáticos baseiam-se nessas crenças. Mas a partir do momento que eu percebo que eu tenho o poder de perceber, que tenho o poder de fazer esta filtragem, okay, estes pensamentos aqui estão a aparecer na minha cabeça porque eu tenho uma crença de que eu não sou capaz, porque eu tenho uma crença de que eu não tenho assim tanto valor, porque eu tenho uma crença de que diante desta situação nunca está bom o suficiente, eu nunca sou boa o suficiente nisto. Então quando eu percebo que eu tenho essas crenças e que esses pensamentos vêm dessas crenças, eu começo aqui a conseguir questioná-los, que é: será que isto realmente é verdade? Este pensamento está a aparecer porque eu tenho aqui uma crença que me diz estes pensamentos, mas eu não tenho que acreditar neles. Então, perceber o poder que nós temos de fazer esta filtragem, é como tu disseste, traz muito mais leveza, porque eu não acredito em tudo aquilo que eu penso. Exatamente. E escolho. Então, e escolhes. Tem um livro que é mesmo: não acredites em tudo aquilo que tu pensas. E nós não temos que pensar que tudo aquilo que nós pensamos corresponde à realidade, porque muitas vezes não corresponde. Principalmente relativamente às nossas competências e capacidades, diante de alguma situação que nós temos mais tendência a ir buscar o lado negativo do que o lado positivo. Nós mais rapidamente pensamos: eu não sou capaz de tomar essa decisão, eu não sou capaz de fazer isso, eu não sou capaz de fazer aquilo, do que pensamos: não, eu sou capaz. Exatamente. Ok, boa. Então, para ti, eu não sei se já passaram 45 minutos, temos 15 minutos. Quais... Já sabia. Já sabias. Quais é que para ti são assim, os pilares-chave para que uma mulher, mãe, possa encarar este processo da maternidade de uma forma mais leve? Se eu tivesse que enumerar assim os pontos-chave do que ela precisa realmente trabalhar, no que ela precisa de se focar, o que é que seria? Olha, tal como estavas a falar agora, essa questão das crenças, não é? Conhecer a história de vida. Conhecer a sua própria história, não à luz daquilo que lhe foram contando, mas à luz dos próprios olhos dela.
não é? Ou seja, ir rever a história dela e perceber realmente aquilo que aconteceu. Porque muitas vezes acontece que as pessoas, quando chegam ao acompanhamento, as pessoas dizem: fui feliz, minha infância foi muito feliz. E depois assim dizem: não me lembro de muita coisa. Logo, Mas sei que foi feliz. não bate muito certo. Sei que foi feliz, mas não me lembro de muita coisa. Pronto. Por norma, eu digo às pessoas: não há problema. É o que se lembrar. Não há problema. Se não se lembra, não se lembra. Mas a história existiu. Não é? E vamos perceber porque é que não se lembra. Não é? E muitas vezes as pessoas têm uma ideia daquilo que foi a sua história, uma ideia da história que lhe contaram, mas nunca realmente olharam a fundo para os factos. E já tive até clientes que diziam assim: olha, eu tinha a ideia que este momento tinha sido tão feliz, mas agora estou a olhar para ele e não tem nada de feliz. Eu, pois, exato. De facto, às vezes temos assim algumas surpresas, não é? E, portanto, a ideia não é culpar ninguém, não é culpar a família da história que nós tivemos, mas é que conhecer só, saber o que realmente aconteceu. Porque muitas vezes nós vamos encontrar um padrão de comportamentos, de funcionamento, que se vai replicar naquilo que é o nosso funcionamento atual. E muitas vezes o desconforto que surge, e por isso é que as pessoas vêm às sessões, não é? Vem realmente desses comportamentos padronizados que neste momento já não fazem sentido. Mas no fundo é a única forma que nós temos de sabermos funcionar. Exatamente, porque é a forma como nós estamos habituados a funcionar. Exatamente. E é também uma coisa muito importante que tu disseste no início da live, que é esta parte dos recursos. Se nós já temos tendência a viver em piloto automático, numa fase em que nós estamos com menos recursos emocionais, com menos recursos físicos, com menos recursos mentais, que é a parte da maternidade, nós ainda mais em piloto automático vamos funcionar. Então, se calhar, acaba-se por ter comportamentos, acaba por se tomar decisões de uma forma impulsiva que tu ficas: mas eu estou a agir assim porquê? Não estou a perceber porque é que eu não estou a conseguir lidar com isto. E quando tu vais sacar essa história de vida, tu vais perceber que isso é um padrão de comportamento e tu estás a viver, tu estás em piloto automático, estás a replicar uma coisa, não é porque tu queres, é porque é assim foi assim que tu aprendeste, é assim que tu estás habituado a fazer. Então tu precisas desta chave na tua história de vida para perceber: ok, eu estou a replicar este padrão hoje em dia, nesta fase da minha vida, porque é um padrão que vem da minha história, e o facto de tu teres consciência disso, depois já tu fazeres de forma diferente. Boa. Exatamente. Portanto, eu acho que isso é muito importante, começar por aí, e por norma é por aí que eu costumo começar quando as pessoas vêm, porque muitas vezes não vale a pena estar a falar em gestão emocional, porque muitas vezes as emoções que surgem, tu não sabes porquê, não é? E tu às vezes dizes assim: tenho sentido muita tristeza, estou triste. As pessoas nem conseguem identificar isto, mas quando conseguem ou quando verbalizam isto, não é? Tenho andado muito triste, eu ando muito sangrada, estou sempre a gritar, estou sempre a não sei o quê. As pessoas não sabem onde é que isto vem, porque muitas vezes isto vem de coisas da sua história, não é? Que as pessoas não se apercebem, porque é automático, não é? E as pessoas só estão a ver a consequência, só estão a ver que estão a gritar, só estão a ver que não se estão a sentir bem, que estão a ter comportamentos que não gostariam ou que acham a ter desajustados para aquela situação. E então, se nós formos à história, nós conseguimos perceber porque é que aquela emoção está a surgir e qual é o pensamento que despoltou aquela emoção. Né? Porque antes de uma emoção vem um pensamento. Exatamente. Não é? E, portanto, na história de vida, por norma, encontramos esse tipo de respostas. E por isso é que eu acho que é importante depois, para podermos trabalhar a gestão emocional e para depois podermos trabalhar a parte da autoestima, claro que depois cada mulher traz a sua questão mais evidente, não é? Há pessoas que realmente a gestão emocional é muito importante e há pessoas que vêm mais com questões de autoestima e depois, tipo, já difere, não é? De cada situação. Mas por norma, tipo, um trabalho completo, não é? É muito passar por esta parte da história de vida, do autoconhecimento, a pessoa se conhecer a sua essência, conhecer os seus valores, conhecer aquilo, o que são as suas prioridades, o que é que são as suas competências, né? Conhecer-se desse ponto de vista e depois então podermos passar à parte de gestão emocional, né? Conhecer as emoções, porque muitas vezes, olha, nós quando temos filhos andamos nessa coisa de conhecer as emoções, de falar com eles. O que é tristeza nos filhos, não sei o quê, há N livros sobre a educação emocional, mas nós não sabemos para nós. Não é? E depois nós não fazemos. E nós ainda acreditamos que é por eles lerem livros sobre gestão emocional que eles vão ser melhores a gerir as emoções e não verem-se a fazer isso. O exemplo, não é? Exatamente. Então é basicamente o género: eu estou a ensinar ao meu filho, não faz mal chorar, olha, chora, está à vontade, mas eu vou-me esconder. Mas eu não choro à frente dele. Não é? Eu estou ali a conter o choro, não é? Por isso é que é importante
por isso é que é importante este trabalho, porque depois vamos sentir necessidade disso mais à frente. Porque o grau E é de dificuldade quanto mais tu trabalhas em ti, mais tu vais conseguir ajudar o teu filho também a trabalhar nele, não é? E ajudar a que ele entenda. Exatamente. Depois tem essa consequência, né? De que Uhum. tu ficas quase que desocupado de ti, porque já consegues ler, perceber, já consegues, estás tipo, está tudo ok, está tudo em dia contigo, então aí já estás disponível para ver porque é que ele está a ter aquele comportamento, porque é que ele está a fazer aquilo, porque é que eu consigo até dar respostas àquilo, porque eu tenho essa capacidade, essa flexibilidade de ver mais além, não é? Porque eu já fiz isso para mim também, eu já fiz isso para mim, eu já fui à minha criança, não é? Já fui à minha menina e já fui lá ver o que é que ela fez, o que é que ela não fez, o que é que me disseram, o que é que não disseram, como é que ela se sentiu e tal. E eu consigo olhar para o meu filho e perceber, tipo, olha, exato, agora está aqui uma criança a fazer exatamente o mesmo. Exatamente. Portanto, eu acho que acaba por ser, lá está, o trabalho completo é esta parte do autoconhecimento, gestão emocional e a parte da autoestima, que é para a pessoa, no fundo, sentir-se competente para pôr isto tudo em prática. Não é, lá está, não é só contemplar, é preciso fazer. O ideal seria que todas as pessoas fizessem terapia antes de passar por esta fase, não é? Exatamente. Porquê? Porque aí já não deixavam os recursos chegar a zero. Não é? As pessoas já iam com recursos. Até porque repara uma coisa, muitas vezes tu, quando estás na fase de pré-conceição, tu já precisas ter este conhecimento, porque muitas vezes eu preciso de ter este poder nas minhas mãos, dizer, eu quero ter o parto em sítio X, eu quero que me façam isto, ou quero que me façam aquilo, ou eu quero ter pé, ou eu quero ter uma doula, ou eu quero ter determinado serviço, não é? Eu quero uma série de coisas, não é? E isto pode ir contra tudo aquilo que as outras pessoas acham que eu preciso. E às tantas, eu estou a tomar as minhas decisões de quando é que eu quero ter um filho? Será que eu quero mesmo ter um filho aos 25 anos? Ou se calhar alguém me está a dizer isso? Ou será que eu quero mesmo ter um filho aos 35? Ou há alguém que me está a dizer, tu ainda és nova, tens imenso tempo, ai, viva a vida. Mas se calhar para mim viver a vida é ter um bebê. Não é? Exatamente. Portanto, acho que logo aí, tipo, já é meio caminho andado quando tu começas esse trabalho o mais cedo possível. Ou até podes nem querer ter filhos. Exatamente, olha, e não me estava a lembrar dessa situação, não é? Essa situação de que eu não quero ter filhos, mas alguém me está sempre a dizer, quando é que eu não quero? Então, não sei o quê, olha, já tens quase 30, e não sei o quê, não é? E é do género, eu não quero. Tens que ter autorresponsabilidade, não é? Para dizeres isto à pessoa, não, olha, eu não quero ter filhos. Autorresponsabilidade, limites, autoconfiança, as tuas prioridades bem estabelecidas, tu sabes muito bem quem tu és, sabes quais são os teus valores, todo um autoconhecimento em dia, não é? E seguir plena, né? Tipo, está tudo bem, não ir para a cama à noite a pensar, aquela pessoa disse-me aquilo, será que eu devia ter filhos? Será que estou a fazer mal? Será que me vou arrepender? É que eu posso me arrepender. Eu posso, naquela altura, achar que não queria ter filhos e depois, mais para a frente, agora devia ter mais filhos. tarde, e depois me arrepender, não é? Agora, se eu vou atrás das outras pessoas, é uma coisa. Agora, quando é a minha decisão, eu fico tranquilo, eu fico, pronto, ok, foi a minha decisão, vou assumir as consequências disso, vou arranjar uma solução, vou fazer outra coisa, não é? Vou tomar outro tipo de decisão, mas sempre é mais simples do que. Sempre é mais simples quando a decisão é tomada por ti, porque tu estás em paz com aquilo que tu fizeste, não é? Exatamente. Super. Então, aqui resumindo, história de vida, autoconhecimento, a parte da gestão emocional e a parte da autoestima. E acho que esta parte da autoestima é muito saber, ok, eu sou mulher, eu preciso cuidar de mim antes de cuidar do outro, não é? E até vejo, a Daniela está por aqui, não sei se ainda está por aqui, mas eu vi muito a partilha dela quando ela foi mãe e ela a partilhar a questão do autocuidado e a questão dela se colocar em primeiro lugar, e eu acho isso um grande exemplo nesse sentido, porque ela está, eu saber que eu sou mulher, eu não deixei de ser mulher, eu sou mãe, é um papel novo, é uma função nova, é uma função que me exige bastante, mas eu sou mãe e eu preciso cuidar de mim para eu estar bem para depois poder cuidar do outro. Acho que isso é assim um resumo de tudo. E até pode haver uma fase em que eu não me sinta capaz de me colocar em primeiro. Essa fase pode existir, não é? Mas eu sei que essa fase também vai acabar. Não vou ficar assim para sempre, não é? Claro, é assim. E tu atenção, eu só queria fazer aqui uma... Desculpa estar a interromper, só queria falar uma coisa que é, nós não estamos a falar de situações de patologia, ok?
Não estamos a falar de situações, nem de questões pós-parto, nem de nada, ok? Não estou a falar dessas situações, porque essas situações, é lógico que uma mulher em pós-parto, em depressão pós-parto, não vai conseguir fazer nada disto, não vai ter esta clareza e precisa de ajuda claramente, não é? Não é para adiar a ajuda para quando a criança tiver 1 ano, não é? Claramente a pessoa precisa ser ajudada, não é? E é preciso perceber, e não é aqui que vamos explicar isso, não é? Mas é preciso esclarecer que há patologia no pós-parto e ela existe, é séria e é importante que as pessoas estejam atentas para, principalmente os familiares, porque não é a puérpera que vai dizer, olha, vai dizer ao pai, olha, marido, olha, eu estou com depressão pós-parto. A pessoa Olha, não tem fica uma dica para ti, Wanda, para tu fazer uma live sobre depressão pós-parto. Fica a dica. Ok. Não sei. Não é? Portanto, eu acho que é importante distinguirmos aqui que nós estamos a falar. Nós estamos a falar de pessoas em situações saudáveis, em que podemos estar a trabalhar a questão da prevenção, e muitas vezes este trabalho de autoconhecimento prévio é prevenção de algum tipo de perturbação, seja de ansiedade, seja de depressão pós-parto, não sei o quê, não é? Portanto, posteriormente, não é? E mesmo a ansiedade na gravidez, não é? Esta questão de nós estarmos tranquilos com as nossas decisões alivia muito também neste sentido, né? Portanto, eu só queria salvar aqui que aquilo que nós estamos a falar é de pessoas saudáveis que simplesmente sentem que podiam estar melhor, que não estão satisfeitas com aquilo que está a ser a sua vida e com aquilo que vão ser as suas decisões e que no fundo se sentem presas e limitadas de alguma forma e que simplesmente não querem viver assim, não é? Não estamos a falar de situações de patologia, ok? Pronto, era isso que eu queria esclarecer, porque podemos estar aqui a confundir um bocadinho. Toda a gente é assim, toda a gente, e principalmente as dificuldades no pós-parto são isto, é a mulher... E também outra coisa, que às vezes, diante de determinadas patologias, tu até podes querer fazer uma determinada coisa, mas imagina, não, então tenho que assumir a autorresponsabilidade, então tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo, mas se estamos diante de uma patologia, a abordagem é diferente, a intervenção é diferente, o cuidado é diferente, acaba por ser diferente. Então, sim, foi muito bom tu teres feito essa ressalva. Já não lembro o que eu ia dizer, mas eu acho que ia falar que quando tu estavas a dizer esta questão de nós sabemos que existem determinadas fases em que nós realmente vamos ter que abrir mão de nós, abrir um bocadinho mão de nós para cuidar do outro, eu acho que o que faz mais diferença aí é a consciência, sabes? Porque uma coisa é tu acabares por ser embrulhada na situação. Não, estou aqui super atrapalhada, estou aqui embrulhada na situação, não sei o que é de fazer, não sei para onde é que é de virar. Agora, quando tu de formas consciente, tu sabes e tu decides, não, olha, eu sei que neste momento eu vou ter que abdicar um bocadinho de mim para dar ao outro. E está tudo bem, porque é uma fase. Tu podes estar a viver a mesma situação, mas quando tu tens consciência da situação que tu estás a viver e tu aceitas a situação que estás a viver e sabes que é uma fase, tu encaras de uma forma mais leve. Porque nós podemos estar diante de duas mães que estão a viver exatamente a mesma coisa. Mas se uma tem consciência da fase que está a viver e de que sabe que é uma fase, e a outra está tão embrulhada na situação, está atrapalhada, não sabe para onde é que se há de virar, sente-se totalmente colocada tipo, de lado, a autoestima em baixo, a gestão emocional não tem, é totalmente diferente. Ou seja, diante da mesma situação, só o facto de tu teres consciência e tu aceitas a fase que estás a viver, já traz aqui uma tranquilidade diferente, uma leveza diferente. Exatamente. Dito eu. Não é? Porque no fundo também tens alguma coisa para dar, não é? E quando estás embrulhada na situação, tu não sentes, acabas por sentir que não tens nada para dar, ou seja, estás ali só porque tem que ser, não é? Vamos imaginar, por exemplo, o meu filho está doente e eu vou ter que deixar, vou ter que faltar ao trabalho, vou ter que deixar de alguma coisa que eu tinha combinado e não sei o quê. Se eu estou tranquila e sei que eu agora estou-lhe a dar porque ele precisa, mas ele também me dá muito a mim, eu sei que melhores dias virão, ok, então eu vou estar muito mais disponível e vou-lhe estar a dar, não é? Porque eu sei porque eu também já estive muito tempo a receber e a nutrir-me. Exatamente. Então está ok, eu tenho até para dar. E eu, se não estou nessa situação, eu sinto que estou sempre a dar, eu já não tenho nada, né? Tipo, já tenho nada para dar. Eu estou a fazer frete, eu estou tipo, frete, agora está doente, é sempre a mesma coisa, sou sempre eu que tenho que ficar com ele em casa. E podíamos continuar aqui. É o poder, sim, não, mas é o poder que tu tens de ver as coisas de uma perspectiva diferente quando tu tens a tua base interna e a tua base emocional também bem consolidada e diferente, ok? Por isso, mães que fazem terapia e mães que não fazem terapia, existe uma diferença, não é? Na forma como encaram as coisas. Mas é muito isso, é ter esta perspectiva diante das coisas, é aceitar aquilo que eu não posso mudar e ir gerindo aquilo que eu posso ir mudando, ok? Exatamente. É isso. Tu fizeste uma live, minha querida. Obrigada. Obrigada eu.
Vamos continuar. Tens de continuar. Queres continuar aqui até às 23 horas? Não. Mas olha, fica mesmo a dica para tu fazeres uma live sobre depressão pós-parto, ok? Até mesmo continuares aqui a falar sobre estes temas, que eu acho que são temas super importantes e que sabes que eu não vejo muita gente a falar sobre isto nas redes sociais. Eu acho que é muito importante também trazer isto aqui para o público das mães, ou até mesmo para as pessoas que querem ser mães, para se prepararem, porque houve uma coisa que nós falámos aqui, que é fazer antes de seres mãe, tipo, tu estás em dia, antes de colocares o teu ser no mundo, então estás aqui com o teu emocional em dia, porque depois mexe com um monte de coisas aqui dentro e depois na nossa rotina. Então, acho que é muito importante falar sobre este assunto, por isso fica aqui o desafio de fazeres mais lives. E obrigada. Obrigada pela tua partilha. Obrigada a todas as pessoas que estiveram connosco nesta noite. E um beijinho e vemo-nos em breve. Tchau, tchau. Beijinhos. Tchau, tchau.